Oi, oi, gente! Meu nome é Larissa Brick, eu sou estudante de nutrição e agora a gente vai começar um módulo sobre comportamento alimentar. Então, essa primeira aula eu trouxe mais pra gente ir ter uma conversa aí, pra gente iniciar esse módulo e fazer meio que uma introdução, sabe? Então, a gente vai esclarecer algumas coisas, a gente vai conversar um pouco, deixar algo mais fluido, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu já queria trazer pra gente esclarecer isso de vez é. Eu já recebi várias vezes, várias pessoas falando, nossa, Lari, eu prefiro fazer dieta restrita, eu prefiro ter esse controle, eu prefiro ter regradinho o que eu vou comer de 3 em 3 horas, enfim. Aí vem a pergunta, bom, é pra todo mundo? E não, não é para todo mundo. A gente tem casos específicos que a gente, né, como todas as abordagens e todas as metodologias, todas as estratégias dentro de nutrição, não existe regra ouro. A gente não tem algo que seja para todo mundo. Então, e nesse caso não é diferente. É a mesma coisa. Então, uma pessoa que ela tenha, por exemplo, uma patologia específica, que eu precise ter uma restrição, um controle, algo muito mais minucioso, eu vou ter que prestar atenção naquilo, restringir aquilo. Por exemplo, se eu pego um paciente com fenilcetonúria, eu não vou deixar essa pessoa com completa autonomia e sem restrição, sem controle. Eu preciso ter esse controle, concorda? E a mesma coisa com pessoas que não necessariamente vão ter uma patologia específica, mas elas vão ter um objetivo estético, ou ela vai ter um objetivo ergogênico, um atleta. Esse atleta, eu preciso fazer com que ele tenha a quantidade certa de carboidrato, de proteína, de lipídio, dos nutrientes, para fazer com que ele atinja os seus objetivos. Então, são casos específicos que eu preciso de uma restrição, eu preciso de um controle muito maior. Então, tá. Então, esclarecido que não é para todo mundo e tá tudo bem, né? A gente vai para nosso segundo ponto. Tá, qual é o objetivo? Por que a gente vai trabalhar comportamento? Então, vamos lá. A gente já sabe que 95% das dietas, das vezes que as dietas são realizadas, a gente não vai obter sucesso. Pelo contrário, a gente vai ter uma série aí de entrar num ciclo de fracasso, num ciclo meio complicado aí da gente passar por altos e baixos, mas 95% dessas vezes não vão obter esse sucesso. Tá, então a gente já sabe que a prescrição dietética tem algo aí que não é a melhor opção para a gente. Então vamos para a educação nutricional, né? Educação nutricional é fundamental, importantíssimo. Acho que é papel, assim, acho não, né? É um papel do nutricionista com tudo, com todas as áreas, para todas as partes. Mas a educação nutricional, isoladamente, por si só, ela não é suficiente. E aí, por isso que a gente vai entrar em quê? Em mudança de comportamento. Bom, tá, então vamos mudar o comportamento. Como é que a gente faz, né? Uma das coisas da mudança de comportamento a gente sempre vai tender não, mas assim, a gente sempre vai realmente prestar muito mais atenção nesse paciente, nesse cliente. Eu gosto mais de tratar como um cliente do que um paciente, porque um paciente, ele é passivo, né? Então, e isso não é da melhor forma que se funciona. É a gente realmente ter essa troca, essa fluidez, trazer um processo mais fluido, que vai estar o nutricionista, que vai estar o cliente, que vai estar aquele indivíduo ali, e muitas vezes vai ter o acompanhamento também, vai ser necessário acompanhamento de psicólogo, enfim, de uma equipe, né? Então, aí, se a gente for parar pra ver, o que a gente vai ter como condicionamento operante de uma mudança de comportamento, né? A gente tem reforços positivos e a gente tem os reforços negativos. Tá, Lari, e aí? O que eu faço com isso? O que é isso? Nossos reforços positivos são elogios, são gratificações, são coisas que vão reforçar nossos hábitos positivamente, nossos comportamentos positivamente, né? E os nossos hábitos, eles são formados
são formados dos nossos comportamentos repetidos de forma automática. Tá, e os negativos? Bom, os negativos, esses reforços negativos, são coisas que vão, por exemplo, se eu parar de ter tal comportamento, aquilo vai gerar um desconforto para mim. Então, automaticamente eu vou falar, não vou fazer isso. Uma mudança tende a ser algo desconfortável. Então, um reforço negativo tende a ser algo a mexer com comportamentos disfuncionais. Então, aquilo está sendo um comportamento disfuncional para aquela pessoa quando se trata da alimentação. Então, por exemplo, se ela não está conseguindo ter um sono adequado, se ela não está, enfim, a gente tem vários comportamentos que podem ser disfuncionais, que podem alterar aquele comportamento diante da comida. E aí, a gente precisa, e a gente usa esses reforços positivos e reforços negativos, como uma forma para a gente ajudar esse cliente, essa pessoa, nesse processo de mudança. Então, se eu sei que ela tem aqueles pontos como reforços positivos, eu vou reforçar cada vez mais esses pontos. Por quê? Esses pontos são os que vão me ajudar nesse processo de mudança. E ao mesmo tempo eu tenho os reforços negativos, que eu vou olhar com outro olhar de como eu posso amenizar esse desconforto, como eu posso amenizar essa questão aqui que está sendo uma coisa negativa para ele, está sendo um processo difícil para ele. O que eu posso fazer para amenizar isso, sabe? Para não ser talvez um processo tão repentino, muito forte, muito, sabe, tão brusco. Tá, e aí, agora a gente entra num ponto. Como eu falei sobre os comportamentos disfuncionais daquela pessoa, eu vou trazer algumas coisas que podem influenciar e reforçar esses comportamentos disfuncionais. Por exemplo, a personalidade da pessoa, dietas, a mentalidade de dieta, uma dificuldade delas de se comunicar, pode ser também crenças em relação ao corpo ou em relação a alguma outra coisa, que já são construídas desde a infância. Psicogênese da infância também é uma influência, desde outras coisas, por exemplo, uma falta de prazer na vida, ou alguma área da vida que ela esteja desconfortável, que esteja abandonada. Então vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais em algumas coisas. Vou dar alguns exemplos, tá? Se eu falo de personalidade da pessoa, como que eu posso, minha personalidade pode influenciar no meu comportamento alimentar? Bom, vamos entender. Se eu falo que eu sou uma pessoa, nossa, eu sou uma pessoa perfeccionista, sabe? Eu sou uma pessoa assim, comigo é 880. Então, assim, ou eu faço, e aí eu faço de verdade, aí eu faço mesmo, assim, 100%. Ou eu faço, acabo não fazendo também. Também não faço, se eu não vou fazer dieta, bom, não vou fazer dieta, então, vou comer doce, vou comer pizza de noite, já botei o pé na jaca mesmo, então vou beber, vou tomar o que eu podia, que não podia, pronto, botei o pé na jaca, também não vou fazer dieta nenhuma. Essa pessoa acaba tendendo a não fazer a dieta nunca, percebe? Por quê? Porque é muito difícil a gente dar 100%. É muito difícil. A gente tem uma rotina, a gente tem várias coisas que influenciam a gente tem humor, e as coisas não ocorrem do jeito que a gente... Porque é uma pessoa que quer controlar demais as coisas. E as coisas não estão necessariamente todas sobre o nosso controle. Então, a gente precisa trabalhar com essa pessoa. Como que ela pode soltar um pouco esse controle? Isso faz sentido? Pronto. Aí agora a gente vai pensar em pessoas, por exemplo, coisas que reforçam, né, o pensamento de dieta, essa mentalidade de dieta. Isso é muito difícil, porque assim, desde criança, a gente escuta e a gente vive o ambiente que a gente está inserido, a sociedade atual, ela praticamente vive
a mentalidade da dieta. Então, mesmo uma pessoa que nunca fez a dieta, ela muito provavelmente, inconscientemente, ela vive ou tem algumas nuances que são reflexo da mentalidade de dieta. Por exemplo, uma pessoa que exagerou eu tô querendo, sei lá, melhorar meu corpo. Ela vai tender ao quê? Fazer uma restrição. Vou fazer uma restrição. Então agora cortei doce, cortei açúcar, cortei bebida, cortei tudo. A nossa tendência é querer o quê? Cortar as coisas. Restringir. Restrição. Falar em restrição, a gente tá falando em dieta. É uma mentalidade de dieta. A pessoa pode nunca ter feito uma dieta com papel prescrito, ou até mesmo essas dietas que a gente acha na internet, de famoso, enfim, sem comprovação científica, sem nada. Mas ela tem aquela mentalidade de dieta de restrição. Então, a gente tem que prestar atenção e trazer isso de forma consciente para a pessoa. E aí a gente trabalhar junto como que a gente pode desconstruir essa mentalidade. Se eu falo uma pessoa que não tem muito prazer na vida, junto com, por exemplo, com essa ideia de uma pessoa que não sabe se comunicar. Como assim uma pessoa que não sabe se comunicar ou tem uma dificuldade em se comunicar? Como que isso afeta a alimentação dela? Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar pode ser uma pessoa que tem muita dificuldade de dizer não para as coisas. E aí, se a gente pensar nisso, é uma pessoa que, por exemplo, vai em algum evento, ou vai em algum lugar, vai em uma casa de vó, vai em algum... enfim. Aí vão e oferecem alguma coisa que ela nem tá muito afim, você nem tá muito no clima, aquilo não vai fazer sentido pra ela, mas ela não consegue dizer aquele não, sabe? Porque tem uma necessidade de agradar as pessoas. E aí, o que ela faz? Ela come, ela bebe, aquilo nem tá fazendo sentido pra ela. O problema não é uma vez, o problema é quantas vezes isso acontece. Porque ela tem uma dificuldade em dizer não, porque ela quer agradar as pessoas. Ou até mesmo, não diretamente com a comida. Uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, ela vai geralmente, faz alguma coisa pra mim aqui do trabalho? O que custa, né? O que custa? Não tem problema nenhum, faço, tudo bem, eu faço. Aí vai, pega um trabalho aqui, vai, pega outro trabalho ali. O que acontece? Essa pessoa vai tender o quê? Trabalhar muito mais do que deveria, fazer mais coisas do que necessariamente ela aguentaria fazer. Então ela vai privar um pouco o sono dela, o sono já vai afetar a alimentação, ou ela vai deixar de fazer algo, ou vai se estressar mais, deixar de fazer algo que dê prazer. E aí, qual é a forma de prazer que, já que ela tá restringindo várias outras formas de prazer, qual é a forma de prazer que ela vai ter? Muito fácil, muito prática e alcance, né? É a comida. Então, assim, são coisas como a comunicação vai afetar a falta de prazer, áreas da vida que ela que estão abandonadas, ela não quer lidar com aquilo, é desconfortável lidar com aquilo. Então, ela vai como se fosse lidar com aquilo com a comida. E é por isso que, e aí a gente sabe que aquilo não vai se resolver. Então, vai virar um ciclo. E é por isso, justamente, que a gente precisa ter esse trabalho multidisciplinar, esse trabalho em conjunto, porque não é uma alimentação, não é aquela alimentação da pessoa, não é a comida, é a vida da pessoa. Então a gente não sabe se o que tá afetando ela, a vontade de doce dela, será que é a vontade doce? Será que não é aquele doce, ele não dá um conforto para algo que ela não tá tendo? Será que aquele doce não relembra a infância dela, que ela sofreu uma privação? Será que... E aí você tem que ir desconstruindo uma mentalidade, ou então entendendo o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, essa foi a primeira aula, mas foi pra gente dar uma conversa, foi pra gente dar uma introdução. E aí agora nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouquinho mais.